O ano é 2020 e você me pede indicação de um celular bom e barato. Um dos primeiros modelos em minha mente é o K40S. O básico da LG fez sucesso no Brasil por entregar um conjunto equilibrado e custar menos que os concorrentes da Samsung e Motorola. Agora temos o K41S, o seu sucessor, disponível no Brasil e chegou por R$ 1.300. O que ele traz de novo? Vale a pena pagar isso por ele? São essas perguntas que responderemos nesta análise completa do tudocelular.com. O K41S está maior do que seu antecessor. A LG decidiu deixar o seu novo basicão do mesmo tamanho dos demais smartphones da linha K. Essa é uma péssima notícia para quem busca um aparelho mais compacto. Atualmente está difícil encontrar um bom celular que não seja um phablet. Ele continua com o corpo feito em plástico e seu design é muito parecido com o de antes. Aliás, ele parece muito um K50S com uma câmera a mais. Enquanto o K51S e K61 trazem furo na tela para a câmera frontal, o mais simples da família ainda continua com um entalhe em formato de gota. Pelo menos a porta micro USB foi substituída por uma USB-C, mas o Wi-Fi 5 GHz, NFC e giroscópio ficaram de fora do conjunto. A certificação militar foi mantida para garantir a mesma resistência contra impactos de antes. Só que a LG decidiu incluir uma capinha na caixa para proteger seu celular. Realmente não há muitas novidades na parte de fora e o que deve chamar a atenção é o número de câmeras, que agora são 4. O leitor biométrico fica localizado logo abaixo das câmeras. Funciona bem e raramente falha. O K40S tem uma boa tela LCD e podemos dizer o mesmo do K41S. Assim como antes, a LG poderia ter escolhido um painel com brilho mais forte para ajudar na visibilidade em dias ensolarados. Pelo menos sua tela entrega brilho superior ao K51S, que é o mais fraco da linha neste ponto. A reprodução de cores é boa, mas não espere tons vibrantes como vemos nas melhores telas IPS ou nas AMOLED da Samsung. O ângulo de visão é decente e o contraste está dentro do aceitável para um aparelho de entrada. O som do K41S segue igual ao de antes. O seu único alto-falante na parte inferior entrega som mono com potência decente e baixa distorção quando o volume está no máximo. Não é um áudio equilibrado, mas é comum aparelhos de entrada terem grande foco nos agudos. In Assassin's Creed Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England. O fone de ouvido é o mesmo presente nos demais da linha K. Ele tem qualidade sonora limitada e até suporte a DTS X Surround, mas não espere milagres. Servirá para ouvir músicas enquanto você adquire um fone melhor. A LG vem reaproveitando o Helio P22 desde o K12 Plus. É um chip básico e que mostra que já está defasado para um lançamento de 2020. Mas ainda é uma melhor opção que o P35 usado no K51S e K61. Curiosamente, ele foi mais lento que o K40S em nosso teste de velocidade padronizado, o que mostra que seu software não está tão bem otimizado quanto deveria para multitarefas. Isso é justificado em testes sintéticos de benchmarks, onde temos a mesma pontuação do modelo anterior. E em jogos? Bom, como temos a mesma GPU PowerVR e na mesma resolução de tela, já era esperado desempenho similar entre as duas gerações. O K41S é um celular para quem busca jogos casuais. Ele apresenta lag em vários títulos como Asphalt 9 e PUBG. É possível jogar games atuais com gráficos no mínimo. E a bateria entrega jogatina por várias horas. E por falar em bateria, este foi o primeiro ponto que vimos um grande avanço entre as duas gerações. O K40S possui 3.500 mAh e o novo vem com 500 mAh extras, o que garantiu um ganho de 20% na autonomia. Com o K41S você não precisará recarregar o celular todos os dias. Porém, esperávamos mais. Por mais que seja um bom avanço, sua bateria rende menos que a do K50S, que tem o mesmo tamanho de bateria, chip e resolução de tela. O que mostra mais uma vez que o K41S carece de melhor otimização do software. Pelo menos o tempo de recarga caiu comparado ao modelo mais antigo. Por vir com carregador de 10 watts, o K41S demora pouco mais de 2 horas para ir de 0 a 100%. É um tempo bom se compararmos com rivais de outras marcas que passam mais tempo na tomada. O que realmente decepciona é ainda sair da caixa com o Android 9 Pie e nem sequer ter uma estimativa de quando veremos o Android 10 no aparelho. A LG é uma das mais lerdas em updates do Android, então não crie muita expectativa com o K41S.
O software está um pouco diferente da versão original vista no K40S. A coreana remodelou os ícones, mudou a tela de notificações e removeu as abas que organizavam o menu no sistema. Agora temos um visual mais limpo no estilo da One UI com direito a tema escuro. Mas como não estamos no Android 10, os aplicativos não mudam automaticamente para o fundo preto. Pelo menos o sistema está fluindo melhor do que no K61, que por ter tela com resolução superior sofre com mais peso gráfico para a GPU. O K41S é capaz de entregar uma experiência satisfatória para uso com aplicativos populares e vai agradar a maioria dos consumidores pelo que entrega. Ok, chegamos no ponto que mais chama a atenção no K41S, o seu conjunto com 4 câmeras. A LG manteve o sensor de 13 megapixels de antes, assim como a Ultra Wide de 5 megapixels. As novidades são a câmera com lente macro e a que cuida do desfoque dos cenários. Então temos a mesma câmera principal com o hardware de antes e, como esperado, a mesma qualidade fotográfica. O K40S é um dos melhores básicos em câmera e o novo mantém o seu legado. Em dias ensolarados, terá fotos com cores agradáveis, bons detalhes e HDR que faz o seu devido trabalho. A inteligência artificial pode até ajudar em alguns cenários, mas muitas vezes deixa as fotos piores. A secundária com lente grande angular captura boas fotos. A qualidade é inferior à principal, mas vale a pena usar para ter mais espaço para capturar tudo na foto. O K41S não é um celular para fotografar à noite e nenhum básico chega a ser. Porém, ele faz menos feio que muitos rivais. Só não espere muito da segunda câmera, já que ela sofre bastante com ruídos e texturas de baixa qualidade em locais mais escuros. Mas vamos falar das novidades agora. A câmera macro até consegue registrar fotos decentes, mas como sua distância focal é menor do que esperamos, você não conseguirá chegar muito próximo do que deseja fotografar. No final, acaba sendo uma câmera extra que não tem muita utilidade. Já a de desfoque é praticamente inútil. Ela tende a errar o que deve ser desfocado e você precisará tirar a mesma foto mais de uma vez até que a câmera entenda o que você quer. A frontal teve a resolução reduzida de 13 para 8 megapixels, mas felizmente a qualidade não chegou a ser comprometida. O K41S ainda consegue registrar boas selfies, seja ao céu aberto ou dentro de casa. Ao tirar fotos com brilho forte de fundo, resultará em imagens com luz estourada. Esse é um mal que foi herdado do seu antecessor. O modo retrato continua fazendo o mesmo trabalho de antes. Erra um pouco, mas funciona bem para um celular básico. A filmadora grava vídeos em Full HD com a câmera principal, Ultra Wide e frontal. A qualidade é decente e os tremidos não são tantos. A parte curiosa é que o K41S tem foco mais ágil que os modelos mais caros da linha. Ele também captura áudio de melhor qualidade, o que não faz o menor sentido. Filmar à noite é complicado com o K41S, especialmente com a câmera com lente mais ampla e a frontal. Você terá vídeos escuros e com muitos ruídos. Depois de analisar todos os pontos do K41S, vimos que ele é um celular bom, mas que poderia ser melhor pelo preço cobrado. Vale pagar R$ 1.300 nele? Ele é muito parecido com o K50S, porém é mais lento, entrega menos bateria e custa mais. Suas únicas vantagens são a câmera macro e o menor tempo de tomada, mas não vale pagar mais só por isso. Da Motorola temos o G8 Power Lite, que entrega desempenho melhor e a bateria dura mais, porém custa um pouco mais que o K41S. Há também o Galaxy A10s, que é o melhor básico da Samsung atualmente. Ele é mais lento e a bateria dura um pouco menos, mas tem tela com brilho mais forte, sendo mais indicado para quem usa celular mais na rua. O K41S não mostrou um bom avanço comparado ao K40S. Ele está maior e a bateria dura mais, enquanto o resto do conjunto segue igual. Ele ganhou 2 câmeras que não fazem muita diferença e no final terá a mesma experiência fotográfica de antes. Se você tem o K40S, então nem se preocupe com o novo. Ainda não é o momento para trocar de celular. Vale comprar o K41S? Até vale, mas não agora. O ideal é esperar o preço cair e se igualar com o K50S, que atualmente custa em média R$ 900. Enquanto o K41S estiver mais caro, será melhor investir no modelo mais antigo da LG. Mas ainda assim é um bom celular básico e podemos dizer que é a melhor compra dos 3 modelos da linha K 2020. E como você já sabe, os melhores preços para o K41S e cada um dos celulares citados nesta análise estão aí abaixo. Aproveita para comentar se você achou que ele é uma boa evolução em comparação ao K40S.
Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!